Seja completamente honesto consigo mesmo. E se aquilo que você considera apenas um hábito inofensivo, algo comum, algo que todo mundo faz, estiver silenciosamente moldando a forma como você pensa, sente e se relaciona com o mundo, imagine descobrir que existe um impacto profundo acontecendo dentro da sua mente, longe dos seus olhos, alterando sua motivação, sua energia e até mesmo sua capacidade de sentir prazer nas coisas simples da vida. Hoje, você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Mas antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora me responde com sinceridade. Você já sentiu que sua motivação diminuiu? Já percebeu uma dificuldade maior de se concentrar? Ou até mesmo uma sensação estranha de vazio depois de certos momentos? Se sim, você não está sozinho. E existe uma explicação científica por trás disso. Estudos conduzidos por especialistas em neurociência comportamental mostram que o cérebro humano não foi projetado para lidar com níveis extremos de estímulo como os que a pornografia oferece hoje. Quando você consome esse tipo de conteúdo, ocorre uma liberação intensa de dopamina, um neurotransmissor diretamente ligado ao prazer e à recompensa. Até aí, tudo parece normal. O problema é o excesso. Com o tempo, o cérebro começa a se adaptar. Ele reduz a sensibilidade aos estímulos naturais, como interações reais, conquistas pessoais e até mesmo momentos simples do dia a dia. Isso significa que aquilo que antes te dava prazer já não é mais suficiente. E aí surge um ciclo perigoso. Você busca mais estímulo, mais intensidade, mais novidade. Pense nisso. Se o seu cérebro está constantemente sendo exposto a níveis artificiais de prazer, como ele vai reagir ao mundo real, que é naturalmente mais sutil? E isso, aos poucos, muda a forma como você encara desafios, metas e até mesmo seus próprios sonhos. Agora eu te faço uma pergunta importante. Quantas vezes você deixou de fazer algo produtivo porque estava preso em um ciclo automático? Quantas vezes prometeu que seria a última vez e acabou repetindo o mesmo padrão? Isso não é falta de força de vontade. Isso é condicionamento. Especialistas em psicologia comportamental explicam que hábitos repetitivos, quando associados a recompensas intensas, criam caminhos neurais cada vez mais fortes. É como se o seu cérebro estivesse sendo treinado, dia após dia, a seguir sempre o mesmo caminho. E aqui está algo que poucos falam: esse processo não afeta apenas o seu comportamento. Ele afeta a forma como você se vê. Com o tempo, pode surgir uma sensação de perda de controle, de frustração, de desconexão consigo mesmo. Se você chegou até aqui, comenta se isso acontece com você. Existe um ponto crítico que muita gente ignora. A pornografia não afeta apenas o prazer. Ela altera a forma como você percebe a realidade. E isso acontece de maneira tão sutil que, quando você percebe, já está completamente condicionado. Pesquisas na área da neurociência mostram que o cérebro humano aprende por repetição e associação. Quanto mais você consome um determinado tipo de estímulo, mais aquilo se torna o padrão esperado. E é aqui que começa um dos impactos mais silenciosos e perigosos. O seu cérebro começa a comparar. Comparar pessoas reais com imagens irreais. Comparar experiências reais com situações altamente editadas e exageradas. Aos poucos, aquilo que é natural começa a parecer insuficiente. Agora pense comigo. Como isso pode afetar seus relacionamentos? Estudos em comportamento humano indicam que esse tipo de exposição constante pode reduzir a satisfação em relações reais. Começa a perder a sensibilidade para conexões autênticas, para o toque, para a presença, para o olhar. E isso não é só sobre relacionamento com outras pessoas. É sobre o seu relacionamento com você mesmo. Você já percebeu como, depois de certos hábitos repetitivos, pode surgir uma sensação de vazio? Como se algo estivesse faltando, mesmo quando, teoricamente, você acabou de sentir prazer. Isso acontece porque o prazer rápido não constrói significado. Ele apenas alivia momentaneamente uma necessidade criada pelo próprio ciclo. Especialistas em psicologia explicam que, quando o cérebro se acostuma com recompensas instantâneas,
Ele perde o interesse em processos que exigem tempo, esforço e construção. E isso impacta diretamente sua disciplina, sua consistência e sua capacidade de evoluir. Agora eu te faço uma pergunta direta. O quanto isso pode estar afetando seu potencial, sem que você perceba? Talvez você tenha objetivos. Talvez você queira mudar de vida, melhorar sua mente, ter mais energia, mais foco. Mas como fazer isso com o cérebro constantemente buscando atalhos? Pesquisadores da área de comportamento e vício identificaram que esse ciclo ativa os mesmos mecanismos cerebrais envolvidos em outros tipos de dependência. Isso não significa que todas as pessoas estão viciadas, mas significa que o padrão de funcionamento é extremamente semelhante. Existe um gatilho, existe a busca, existe a recompensa. E depois, existe a queda. E essa queda muitas vezes vem acompanhada de culpa, frustração e uma sensação de estar preso em um ciclo que parece difícil de quebrar. Mas deixa eu te dizer algo importante. Entender isso já é um passo gigantesco. Porque aquilo que é inconsciente controla, mas aquilo que se torna consciente pode ser transformado. Agora, eu quero que você seja sincero mais uma vez. Você sente que isso, de alguma forma, já afetou sua forma de pensar, agir ou se relacionar? Se sim, comenta aqui. A sua resposta pode ajudar outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E o mais importante, ainda existe uma camada mais profunda disso tudo. Uma verdade que quase ninguém fala, mas que pode ser o ponto de virada na sua vida. Agora você vai entender algo que muda completamente a forma de enxergar tudo isso. Porque até aqui nós falamos sobre comportamento, sobre cérebro, sobre hábitos. Mas existe uma camada ainda mais profunda: identidade. O que você repete, você fortalece. E o que você fortalece começa a te definir. Pesquisas na área de neuroplasticidade mostram que o cérebro está em constante adaptação. Isso significa que cada estímulo que você consome, cada escolha que você faz, cada padrão que você repete, literalmente molda quem você está se tornando. Agora pare por um segundo e pense. Se você alimenta um padrão diariamente, mesmo que pareça pequeno, que tipo de identidade está sendo construída dentro de você? Porque isso não é só sobre assistir ou não assistir. É sobre quem você está treinando o seu cérebro para ser. Especialistas em comportamento humano explicam que, quando uma pessoa entra em ciclos repetitivos de recompensa rápida, ela começa a enfraquecer algo essencial: o autocontrole. E o autocontrole é a base de praticamente tudo na vida. Disciplina, foco, consistência, evolução. Sem ele, qualquer objetivo se torna mais difícil. Muitas vezes, o problema não é o hábito em si, é a fuga que ele representa. Quantas vezes esse comportamento surge como uma forma de escapar de sentimentos desconfortáveis? Ansiedade, estresse, solidão, tédio. Emoções que ninguém gosta de sentir, mas que fazem parte da experiência humana. O problema é que, ao fugir constantemente dessas emoções, você nunca aprende a lidar com elas. E, sem perceber, começa a depender de estímulos externos para se sentir melhor. Agora eu te faço uma pergunta importante. Você está no controle ou está apenas reagindo a impulsos? Porque existe uma diferença enorme entre escolher conscientemente e agir automaticamente. Pesquisadores que estudam o funcionamento da mente afirmam que grande parte dos nossos comportamentos diários são automáticos, guiados por padrões já estabelecidos. E quando você não interrompe esses padrões, eles se fortalecem. Mas aqui está a virada de chave. Se o cérebro aprende por repetição, ele também pode desaprender e criar novos caminhos. Isso significa que você não está preso. Talvez você tenha acreditado que isso fazia parte de você. Talvez tenha pensado que não tinha controle. Mas a verdade é que você foi condicionado. E tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Só que existe um detalhe que muita gente ignora. Essa mudança não acontece apenas evitando o comportamento. Ela acontece substituindo. Substituindo estímulos. Substituindo hábitos. Substituindo a forma como você responde aos seus próprios impulsos. E isso exige consciência. Exige que você comece a se observar,
a perceber os momentos em que o impulso surge, a entender o que está por trás dele. Porque, muitas vezes, o que você acha que é desejo é só um reflexo de algo mais profundo. Agora eu quero que você pense com sinceridade. O que você está tentando evitar quando cai nesse ciclo? Essa resposta pode mudar tudo. Eu vou te mostrar exatamente o que quase ninguém ensina. Como começar a quebrar esse padrão de forma prática, realista e possível. Não com fórmulas mágicas, mas com algo muito mais poderoso. Agora, chegou o momento mais importante de todos. Porque entender o problema muda a sua consciência, mas aplicar a solução muda a sua vida. Você não precisa de força de vontade infinita. Você precisa de direção. A maioria das pessoas tenta parar esse tipo de comportamento apenas dizendo eu não vou mais fazer isso. Mas isso raramente funciona. Por quê? Porque você está tentando lutar contra um sistema que foi condicionado por repetição, estímulo e recompensa. E sistemas não se quebram com promessas. Eles se reprogramam com estratégia. Primeiro, você precisa interromper o automático. Isso começa com algo simples, mas extremamente poderoso, consciência no momento do impulso. Quando surgir aquela vontade, não age imediatamente, observe, nomeie o que você está sentindo. Ansiedade, tédio, solidão, estresse. Pesquisas em psicologia mostram que, quando você identifica conscientemente uma emoção, você reduz a intensidade dela. Você cria um espaço entre o impulso e a ação. E é nesse espaço que a mudança acontece. Segundo, substituição inteligente. Você não pode simplesmente remover um hábito sem colocar algo no lugar. O cérebro precisa de recompensa. Então você precisa oferecer recompensas melhores, mais saudáveis e mais reais. Atividade física, leitura, desenvolvimento pessoal, até mesmo sair para caminhar. Parecem simples, mas têm um efeito profundo na regulação da dopamina e no equilíbrio emocional. Estudos indicam que hábitos consistentes e naturais restauram a sensibilidade do cérebro ao prazer real. Terceiro, ambiente. Isso é mais importante do que você imagina. Especialistas em comportamento afirmam que o ambiente molda mais suas ações do que sua motivação. Se o acesso é fácil, o hábito continua. Então, reduza estímulos, crie barreiras, afaste gatilhos, torne a decisão difícil no momento de fraqueza. Agora, vem algo que quase ninguém fala e que talvez seja a parte mais poderosa de todas. Você precisa reconstruir sua identidade. Não é eu tô tentando parar. Eu sou uma pessoa que está no controle da própria mente. Pode parecer apenas uma frase, mas o cérebro responde profundamente à forma como você se define. Pesquisadores mostram que comportamentos alinhados com a identidade têm muito mais chance de se manter a longo prazo, porque você não está apenas mudando o que faz, você está mudando quem você é. E aqui está a verdade final que eu te prometi no início. Isso nunca foi apenas sobre pornografia. É sobre domínio próprio, é sobre liberdade, é sobre não ser controlado por impulsos que te afastam da vida que você poderia estar vivendo. Agora eu te pergunto, com total sinceridade, você vai continuar repetindo o mesmo ciclo? Ou vai começar a construir uma versão mais forte de você mesmo? A decisão é sua, e ela começa agora. Se esse vídeo fez sentido para você, se abriu sua mente de alguma forma, se fez você enxergar algo que antes estava invisível, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Lembre-se, a sua mente pode ser sua maior prisão ou sua maior liberdade. E a escolha sempre esteve nas suas mãos.